Oi, meu nome é Beatriz e eu vou apresentar o meu trabalho do professor Davis, que se chama Educação Ambiental e suas implicações na relação parque-comunidade, uma análise da base Guariúma e do Jardim Melvi. O Jardim Melvi é um bairro da cidade de Praia Grande, aqui no litoral sul do estado de São Paulo, e que surgiu a partir de zonas ocupadas na mata antes da região abrigar uma unidade de conservação. Hoje em dia o Melvi está localizado ao redor do Parque Estadual da Serra do Mar, mais precisamente na base Guariúma. Quando a gente tem uma comunidade tão próxima de uma unidade de conservação, é normal que os interesses sejam conflitantes. E assim, a proteção de recursos da unidade de conservação é necessária diante de algumas ameaças de exploração e urbanização que tem na região. Quintas coloca a gestão ambiental pública como necessária entre esses sujeitos sociais que têm influência sobre o meio físico, natural e construído, a fim de se chegar no meio ambiente ecologicamente equilibrado e livre de riscos ambientais, como assoreamento de recursos hídricos e processos erosivos que nós conseguimos observar na região do bairro do Melvi. Assim como a distribuição de riquezas e a distribuição do acesso ao poder de tomada de decisão é desigual, a distribuição de riscos ambientais também é desigual. Isso acaba configurando uma maior exposição da população de baixa renda aos riscos ambientais dos centros urbanos. Assim, Richards fala que a prática de educação ambiental tem que incorporar os riscos ambientais a fim de melhorar a percepção desses sujeitos sociais sobre os riscos em que eles estão inseridos. E dessa forma, os sujeitos da educação ambiental têm que ser as pessoas que sofrem as consequências dos riscos ambientais e do poder de tomada de decisões, mas que não têm nenhum poder de... Para entender o papel da educação ambiental nessa relação entre os sujeitos sociais, o objetivo do trabalho foi analisar a percepção dos moradores do Melvi sobre a base Guariúma. E para isso nós aplicamos uma entrevista semi-aberta e semi-estruturada numa região pré-determinada, próxima à entrada do parque, dentro do Jardim Melvi. Essa entrevista abordava pontos específicos que nos ajudaram a entender melhor essa relação. Quando perguntado sobre o que era um parque e para que serve um parque, 61% e 72% dos moradores o associaram ao lazer. E o lazer é a forma de que a população local periférica normalmente dispõe dos recursos da unidade de conservação. E além disso, o lazer para os conservacionistas é uma ferramenta de sensibilização da comunidade para um novo valor da natureza. Quando perguntado sobre a importância do parque, grande parte o associou ao lazer ou valorização da região, mas 33% ainda falou que não tinha nenhuma importância ou não conseguiu responder. Além disso, os moradores afirmaram que eles não têm diálogo com o parque e o único diálogo que eles têm é através da polícia ambiental. O diálogo por meio de leis ambientais evocam tempos em que a unidade de conservação não existia, e assim a restrição de uso da terra não era tão grande, e isso pode distanciar os agentes sociais. Quando foi perguntado se eles conheciam o parque ou a base, 67% e 78% respectivamente respondeu que não conhecia, mas contraditoriamente 67% dos moradores já frequentou a cachoeira que tem na região. E essa cachoeira faz parte da base Guariúma, só que os moradores usam trilhas próprias e assim eles acabam não passando pela sede. Quando foi perguntado sobre a composição da fauna e da flora da região, 55% respondeu e associou as espécies silvestres, mas 22% não soube responder e 33% associou os animais domésticos, demonstrando que falta a implementação de programas de educação ambiental que promovam um conhecimento científico numa região tão rica em biodiversidade. A educação ambiental transformadora é feita para que os sujeitos possam compreender e superar as causas estruturais da crise ambiental em que eles estão inseridos, por meio da ação coletiva e organizada. As comunidades que vivem tão próximas aos parques têm que se aliar à gestão e conhecer o ambiente em que elas estão inseridas para criar uma maior autonomia e influência nos processos decisórios de políticas públicas, para que assim o ambiente seja gerido da melhor forma para ambos. Segundo a Constituição Federal de 88, no artigo 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito de todos e cabe ao poder público assegurar e promover educação e conscientização ambiental para a preservação do meio ambiente. No plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Mar, nós temos a educação ambiental como um subprograma do uso público com o objetivo de integrar as comunidades às áreas florestais, despertar a consciência crítica para a conservação, não apenas conservação dos recursos biológicos e naturais, mas também dos recursos sociais, culturais e históricos. Além disso,
A educação ambiental no subprograma serve para estimular a participação das comunidades na gestão. Mas, com o resultado das entrevistas, é possível perceber a falta de implementação de programas de educação ambiental que incentivem a participação pública e proporcionem meios de intervenção social organizada. Por fim, citando Paulo Freire, somente os seres humanos que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes de se libertar, desde, porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da realidade condicionante. Muito obrigada.